Mesmo que o sol não brilhe, eu sei que o Senhor me ama. Mesmo que o mar secasse, eu sei que o Senhor me ama. Ele me ama com amor, ele me chama, eu logo vou. Tudo me fala deste amor, ele é o meu Senhor. Ele me ama com amor, ele me chama, eu logo vou. Tudo me fala deste amor, ele é o meu Senhor. Se a dor me consome, eu sei que o Senhor me ama. Quando a alegria me invade, eu sei que o Senhor me ama. Ele me ama com amor, ele me chama, eu logo vou. Tudo me fala deste amor, ele é o meu Senhor. Nós temos certeza de que o Senhor nos ama. E é por causa dessa certeza que não deve existir espaço em nosso coração para tristeza, só alegria. Aclamai ao seu Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. É esse o convite que o Salmo da liturgia de hoje nos faz. Sempre aclamar o nosso Deus, sempre nos alegrar, porque nós temos essa certeza de que Ele está conosco o tempo todo, de que Ele nos ama, nos protege, nos ajuda, né? Nos levanta, né? Quando a gente se encontra caído. Quando estamos tristes, Ele olha para nós com essa ternura e nos oferece o seu colo. Meu irmão e minha irmã, diante desse Deus amoroso, nós queremos trazer presente todos os acontecimentos, tudo aquilo que vai acontecer nesse dia de hoje, trazendo presente, colocando ali nos braços de Deus, no colo de Deus, em primeiro lugar a nossa própria vida, a vida das pessoas que nós amamos. E nesse dia de hoje nós queremos rezar por todas as crianças, por todos os adolescentes e jovens. Queremos rezar pelo Miguel Barros, Ana Gabriela, pela Maria Rita, pelo Pedro Miguel, Arthur, Maria Josefina Castro, Pamela Eduarda, James e William. Queremos também rezar. Se a gente reza pelas crianças, a gente precisa rezar também pelos nossos idosos, pelas nossas idosas, pelos cuidadores e cuidadoras. Também vamos, nesse momento, trazer presente a nossa família, rezando também pelas nossas comunidades, pelas pessoas, né, que trabalham conosco, que convivem conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho, meditar o Evangelho da liturgia de hoje, que está em João, capítulo 16, do versículo 16 ao 20. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por João. Glória a vós, Senhor. Daqui a pouco, disse Jesus, daqui a pouco vocês não me verão mais. Porém, mais um pouco e vocês me tornarão a ver. Alguns discípulos comentaram: o que ele quer dizer com isso? Daqui a pouco vocês não me verão mais, porém, mais um pouco e vocês me tornarão a ver? E ainda eu vou para o Pai? E diziam: que significa esse um pouco? Não compreendemos o que ele quer dizer. Não compreendemos o que ele quer dizer. Jesus percebeu que eles queriam fazer perguntas e disse:
Vocês estão discutindo porque eu falei. Daqui a pouco vocês não me verão mais. Porém, mais um pouco e vocês me tornarão a ver? Eu lhes garanto, vocês vão gemer e vão se lamentar, enquanto o mundo vai se alegrar. Vocês ficarão angustiados, mas a angústia de vocês se transformará em alegria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gostaria de começar essa reflexão trazendo presente o último versículo. Eu garanto a vocês, é Jesus que está garantindo para os discípulos e também garante para nós. Vocês vão gemer e se lamentar, enquanto o mundo vai se alegrar. Vocês ficarão angustiados, mas a angústia de vocês se transformará em alegria. E isso é consolador. A angústia de vocês se transformará em alegria. Ficarão tristes. É verdade, Jesus não engana ninguém. Lembrando que tristeza e alegria transitam, né, na nossa vida. É a coisa mais comum na vida da gente. A tristeza, ora nós estamos tristes, ora nós estamos alegres. Isso faz parte, né, da nossa vida. Por isso que as duas coisas, geralmente elas estão muito presentes, transitam ali na nossa vida. Mas na vida de quem vive em Jesus, não na vida de quem vive, né? De quem vive em Jesus, né? Não existe tristeza, mas alegria. Por quê? Porque a tristeza, ela não deve nunca encontrar esse espaço num coração habitado por Deus, habitado por Jesus. E aí você pode me dizer agora, você pode me dizer assim, olha, mas tem momento na vida que a gente passa por muitos problemas. Uma coisa é a gente ter problema, todo mundo tem problema, mas o coração da gente não precisa estar triste, né? O coração da gente não precisa estar triste. E nós podemos lembrar que a tristeza, na maioria das vezes, a tristeza ela é provocada por algo externo, né? É sempre por algo externo, a tristeza, né? É quando a gente vê alguma coisa ruim, é quando a gente vê alguém, né, brigando, alguém fofocando e assim por diante, né? É sempre provocado por algo que está, né, distante ou que está perto, mas externo, não dentro da gente, né? E enquanto que as verdadeiras alegrias, né, ela vem de dentro do nosso coração, elas estão dentro de nós, né? O que a gente não pode deixar é que essa tristeza que está, né, fora de nós, ela penetre e ocupe esse espaço em nosso coração. Porque o nosso espaço deve estar sempre habitado por Deus. E onde tem Deus, onde tem Jesus, tem alegria, né? Tem paz. Não é isso? Por isso, nós podemos agora um pouco olhar para os discípulos, né? Olhar para Jesus Cristo. Como é que estava o coração de Jesus? Como é que estava o coração dos discípulos? A gente sabe que Jesus compreendia muito bem, mas muito bem mesmo, o abatimento, a tristeza dos discípulos. E é por isso que ele estava sempre consolando-os. Se a gente olha nos últimos, né, esses dias todos, a gente vem refletindo, né, todo o Evangelho de João, sobretudo o capítulo 15 e 16, né? Jesus está sempre ali tentando, né, tentando explicar para os discípulos, consolando, né, dizendo, né, que ele vai, mas que ele vai voltar, né? Ele vai voltar, ele vai enviar o Espírito Santo, né? Então Jesus está sempre tentando consolar, né, consolar os discípulos, afirmando que tudo que estava para acontecer não atrapalhará o relacionamento entre eles. Eles vão continuar sendo amigos de Jesus, Jesus amigo deles. Então, tudo
que vai acontecer, e aí aqui Jesus está falando, né, do seu sofrimento, né? Só que, gente, humanamente falando, né, humanamente falando, era muito doloroso, era muito triste para os discípulos, para as discípulas, aceitarem, né, aquela separação. Não era nada fácil. Até hoje não é fácil para nós aceitarmos a separação, né? É muito dolorido, né? Por quê? Porque os discípulos, eles tinham apostado tudo em Jesus. Jesus era o sentido da vida deles. Eles viviam numa vidinha medíocre, viviam ali tristes, trabalhava, tinha ali família e tudo, mas era uma vida muito pacata, né? De repente aparece Jesus na vida desses homens e começa a dar um novo sentido para eles. Eles começam a assumir uma nova missão, né? Então, para eles não era nada fácil, né? Essa separação, né? Eu fico imaginando que essas palavras de Jesus, que está repetido várias vezes aqui no Evangelho, que nós acabamos de ler, deve ter dado um nó muito grande na cabeça dos discípulos e das discípulas. Quando Jesus diz, daqui a pouco vocês não me verão mais, porém, mais um pouco e vocês me tornarão a ver. Isso deve ter dado um nó muito grande na cabeça dos discípulos, das discípulas, né? E quando Jesus vai dizer, mais um pouco e vocês não me vereis mais. Um pouco mais e me vereis de novo, né? Isso deve ter sido uma confusão muito grande. Mas é interessante a gente observar que um pouco de tempo e ele será... O que é que Jesus está dizendo com isso, né? Um pouco de tempo e ele será morto. Ele será primeiro preso, será condenado, morrerá na cruz, mas mais um pouco de tempo e tudo isso vai mudar, porque ele vai ressuscitar. Jesus está falando aqui da sua paixão, morte e ressurreição. E Jesus já tinha falado isso para os discípulos, mas eles não quiseram muito entender, assim como muitas vezes nós também não queremos entender certas coisas, até para não sofrer, e a gente foge, né, do sofrimento. Uma hora vamos ter que enfrentar tudo isso, né? E aí é interessante que Jesus, eles vão começar a compreender todas essas palavras de Jesus depois da ressurreição, mas precisamente depois que eles recebem o Espírito Santo. Ali eles começam a compreender aquilo que eu dizia ontem, a gente precisa guardar tudo no coração, porque depois, na medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai compreendendo, né? Claro, iluminado sempre pela palavra de Deus. O Espírito Santo, ele tem esse papel, ele tem essa missão de fazer com que a gente vá compreendendo os mistérios, tudo aquilo que acontece na nossa vida e que muitas vezes a gente não compreende no momento, mas depois a gente começa a compreender. Meu irmão e minha irmã, que esse dia de hoje seja um dia de reflexão, um dia de silêncio, um dia para a gente entender, né? Para a gente entender essa angústia que se transforma em alegria. Quantas vezes também nós não estamos ali angustiados, e aí mais um pouco a gente começa a experimentar, né, essa bondade de Deus, e aí volta novamente a alegria no coração. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. Cristo ressuscitou. Aleluia.